Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, quinta-feira, vamos aqui atualizar as informações sobre o Vasco da Gama. E bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer um resumo do que a 777 apresentou na reunião do Conselho Deliberativo do Vasco. Lembrando que nessa reunião não teve nenhuma votação, não teve um parecer, não teve nada. Foi uma reunião para a 777 apresentar mais alguns detalhes da proposta de compra de 70% do futebol do Vasco aos conselheiros. Depois teve um debate lá, os conselheiros tiveram a oportunidade de pedir a palavra, de colocar suas dúvidas, de fazer suas perguntas, enfim. Mas nesse vídeo eu vou trazer um resumo do que a 777 apresentou. Essa reunião teve transmissão da Vasco TV, mas é claro, a transmissão da Vasco TV foi muito longa, ali mais de 2 horas de debate, etc e tal. Então, para você que não tem tempo de assistir ali 2 horas de uma apresentação, eu vou colocar aqui o resumo dos principais pontos que a 777 apresentou. Lembrando que isso aqui não é o contrato todo, Isso aqui é só um resumo que foi apresentado. Quem teve acesso ao contrato todo, todas as partes do contrato, foram apenas 15 conselheiros que estão ali na comissão, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no que a 777 apresentou nessa reunião do Conselho Deliberativo. O Juan Arciniegas esteve presente, que é um dos responsáveis ali pela 777, e o Josh Vander participou através de um vídeo, Ele mandou um vídeo ali falando sobre as intenções da 777 com o Vasco da Gama. Mas vamos aqui à apresentação. Primeiro foi apresentado o que é o grupo de futebol da 777, Que a própria 777 coloca ali como uma potência global com milhões de fãs ao redor do mundo. O foco é em clubes históricos e que estão ali bastante ligados, com o seu público e com as suas regiões. Então ali, o Vasco da Gama, o Standard Liège, o Sevilha, o Red Star da França e o Génova. E ali tem o ano de fundação, localização, o Vasco no Rio, o Sevilha na Espanha, o Standard em Liège na Bélgica, o Red Star em Paris na França, o Génova em Gênova na Itália, e tem alguns dados ali importantes, como capacidade de estado, engajamento em mídia social e etc e tal. E aí a gente vai aqui para o próximo slide, que fala sobre a filosofia do grupo de futebol da 777, que mira o sucesso social, comercial e sucesso também dentro de campo. Objetivo: sucesso em campo apoiado por operações sustentáveis, financeiramente autossustentável e autossuficiente, sinergia com outros clubes próprios, como o Génova, o Standard Liège, o Red Star e o Sevilha, e uma parceria a longo prazo. Perfil dos clubes: clubes históricos, com grande base de torcedores, locais estratégicos e potencial para crescimento comercial e esportivo. Resultados: modelo financeiramente sustentável que alinha os interesses dos investidores ao dos associados e torcedores dos clubes. Alcançar estabilidade e sucesso esportivo a longo prazo, incluindo competições de clube nacionais e, idealmente, internacionais. Depois foi mostrado ali a equipe de gestão de alto nível técnico e ampla experiência da 777. E ali tem a 777 Partners, a 777 Grupo de Futebol e os gestores dos clubes. Na 777 Partners estão Josh Vander, fundador, Steven Pasco, fundador, o Juan Arciniegas, que é o diretor ali de esportes, mídia e entretenimento, o Andrés Blasquez, que é CEO ali de operações da 777, também do Génova, e o Nicolas Maia, que é diretor ali de operações também. E ali no 777 Futebol Group, o pessoal que cuida do futebol, tem o Dan Dransfield, que é o CEO do 777 Grupo de Futebol, que fez parte ali por muito tempo, foi CEO do Grupo City. O Spors, que é o diretor de futebol do grupo, com bastante experiência ali no Red Bull, trabalhou lá no Red Bull da Alemanha. Depois tem o Sormas, que recentemente estava no Leicester da Inglaterra e também foi contratado pela 777.
Depois tem o Aidan, que é diretor comercial, e por último ali o Sam Klein, que é diretor ali de operações e mídia da 777. Ali embaixo tem os gestores dos clubes, né? E ali eles colocam os gestores do Standard Liège e também os gestores do Red Star, né? E isso também vai acontecer no Vasco, como vocês podem ver. No Standard Liège tem um diretor de esporte, um CEO e um head coach. Então, no Vasco, isso também deve acontecer, né? Para manter aí, para criar, na verdade, essa estrutura. No próximo slide, mostra a estratégia da 777 para desenvolver a SAF do Vasco. Para que o Vasco da Gama volte a competir consistentemente no topo, investiremos no elenco e na infraestrutura do futebol. Melhoraremos a experiência dos torcedores e desenvolveremos novas fontes de receita comercial, respeitando sempre a história e as tradições do Vasco. E ali a 777 coloca 5 focos, né? Investimentos no elenco principal e na base, melhores resultados em campo, colocando o Vasco ali como candidato sério a grandes títulos, valorização do elenco e melhor espetáculo para os torcedores, maior engajamento dos torcedores e condições do estádio e, por último, um clube sustentável com maior capacidade de investimento. Foram 5 promessas aí da 777 nessa estratégia de desenvolver a SAF do Vasco da Gama. O próximo slide fala sobre o uso, né, dos recursos investidos na SAF. Como serão investidos ali os 700 milhões, né, sendo direcionados principalmente para elevar o nível do elenco, construir uma infraestrutura de qualidade e lidar com o passivo da Vasco SAF, que a SAF assume ali, né, mais 700 milhões de dívidas do Vasco. Aí eles colocam 3 passos. Primeiro, crescimento do clube passa necessariamente pelo crescimento do nível do futebol. Então, parte dos recursos será destinado para investimentos em atletas e elevação da folha salarial para recolocar o Vasco entre os clubes mais competitivos do Brasil. 2. Infraestrutura é o alicerce do crescimento sustentável ao longo prazo. Serão feitos investimentos em centros de treinamentos modernos para profissional e base e futuramente no estádio, para entregar mais eficiência e uma boa experiência aos torcedores. Ponto 3. O passivo atual do clube inviabiliza o controle de caixa do clube e, consequentemente, o planejamento adequado ao longo prazo. Uma parte dos recursos será destinada a liquidar o passivo de curto prazo e pacificar as operações do clube. O próximo slide fala sobre a estrutura corporativa da SAF, né? A associação vai manter-se 30% e a 777 será 70%. E ali eles deixam bem claro, né, que a associação manterá a propriedade das sedes da Lagoa, Calabouço e do Complexo de São Januário, poderá desenvolver todos os esportes, exceto futebol, ou seja, o Vasco vai poder ter basquete, remo, tudo que quiser, mas o futebol fica com a 777 e o Vasco terá 30% de controle ali de ações da SAF. E ali a Vasco SAF, né, que será da 777, a Sociedade Anônima do Futebol a ser criada, que vai receber o aporte de 700 milhões do grupo 777 em troca de 70% de suas ações. Agora aqui um resumo dos termos negociados. Vamos lá. Aportes. 700 milhões em até 3 anos. Valores que serão atualizados ali pelo IPCA. Futebol. Investimentos imediatos com valores mínimos fixados até 2026. A partir de 2027, um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro ou alto desempenho esportivo. Dívidas. Até 700 milhões serão pagos com recursos da SAF, mais custos de transação, mais mecanismos de proteções adicionais à associação para as contingências. São Januário. A propriedade permanece na associação com possibilidade de reforma. Sócios estatutários. Vai manter todos os benefícios e serão sujeitos à cobrança pelo valor de mercado a partir de 2024. Posicionamento estratégico. O Vasco será o flagship da América do Sul e prioridade nas competições continentais. Ou seja, o Vasco será o principal clube da 777 aqui na América do Sul. Mesmo se a 777 comprar, sei lá, um clube na Argentina, um clube na Bolívia, na Venezuela, no Uruguai, o Vasco será sempre o principal nome da 777. CTs.
Investimento mínimo para que o Vasco tenha um centro de treinamento e uma academia para as categorias de base no nível mais alto do país. Porcentagem da associação: 30%, com redução organizada para 10%, caso o Vasco depois queira colocar ali 20% para vender, né? Para a torcida e etc e tal. Governança: 2 dos 7 membros do Conselho Administrativo serão da Vasco Associação e 1 dos 3 membros do Conselho Fiscal será da Vasco Associação. E aqui, para finalizar, né, uma coisa que preocupa bastante, né, o torcedor, é sobre as tradições do Vasco, se a SAF vai poder mudar alguma coisa, mudar a cor, mudar o símbolo do Vasco, e aqui está bem claro que não. O 777 é um parceiro que valoriza o que o Vasco representa. A SAF respeitará e promoverá o patrimônio, a história e as tradições do clube. E aqui eles citam alguns exemplos. A SAF se compromete a promover os valores da resposta histórica, manter o compromisso com causas sociais, promovendo a luta contra o racismo e qualquer outro tipo de discriminação. A SAF não pode deliberar sozinha sobre as seguintes matérias: qualquer mudança de nome, símbolo e de sede para fora do Rio de Janeiro, e também o uso do estádio de São Januário de forma permanente. A SAF também se responsabiliza por manter as tradições do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aqui tem alguns exemplos: manter sempre hasteado em sua sede, estádio, CT e etc. as bandeiras do Brasil, de Portugal e do Vasco da Gama. Impedir o uso de camisas de outras associações esportivas nas áreas sociais sem prévia anuência do Vasco da Gama. Não ceder a tribuna de honra quando o estádio for utilizado para a partida de futebol de outras associações esportivas. Enfim, alguns exemplos, né, de tradições, né, que a 777 vai ter que manter no Vasco da Gama. Claro que tem mais coisas, esses exemplos foram só para ver que foi bem minucioso, né? Teve a preocupação até com a tribuna de honra, de que se o Vasco não for jogar lá, a tribuna não pode ser utilizada por ninguém. Enfim, basicamente foi isso, né? É claro que isso é um resumo do resumo para quem não tem tempo, não pôde assistir na Vasco TV. Esses foram aí os principais pontos que a 777 apresentou na reunião do Conselho Deliberativo. Agora, ainda tem que marcar, né, a votação dos conselheiros. Essa votação vai acontecer, esse parecer, né, dos conselheiros, e após isso, a votação final aí, a AGE, dos sócios estatutários do Vasco, que deve acontecer no dia 30 desse mês. No mais é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que o vídeo tenha ajudado, né, a você ficar um pouquinho mais por dentro sobre essa situação. Até a próxima, deixa o like, se inscreva, fui!